Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de maio de 2025, é quarta-feira e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio. Na astrologia, Mercúrio é Hermes, então todo planeta ele tem uma associação com algum deus, tanto que nos estudos de magia astrológica, que é um estudo diferente da astrologia natal, da astrologia letiva, uma forma de você se conectar com o planeta é você cultuando, é você fazendo oferendas a esse Deus, né? Pode ser uma das formas. Então, Mercúrio a gente pode associar a Hermes, tá? Trazendo mais para perto de nós outra associação que muitas vezes é feita com Mercúrio, até pensando nessa questão de abertura de caminhos, é Exu. Então, também pode ser uma forma da gente se conectar aqui mais próxima de nós, tá? Então, Mercúrio é esse deus que tem asa na cabeça, nos pés, está sempre voando por aí. Ele rege o signo de Gêmeos e o signo de Virgem, então tem certa semelhança com esses signos. Gêmeos é um signo de ar mutável, Virgem é um signo de terra mutável. Então, essas habilidades de comunicação, essas habilidades de organização, de síntese, Mercúrio vai representar a nossa mente, nossas ideias, como a gente traduz, como a gente faz essa digestão mental também. É, Mercúrio é a melhor casa para ele estar é na casa um. Então dentro do nosso mapa a gente tem 12 casas, tem todos os signos, então quando ele está ali na casa um, no mesmo signo que o ascendente, a gente fala que ele está jubilado, é o lugar mais alegre para ele estar, então tem essa habilidade de movimento, de comunicação, sempre depende do signo, tem signos que são mais introspectivos, então muitas vezes essa comunicação ela é mais interna, tá? Então é legal você ver ali aonde você tem o seu Mercúrio, a casa, o signo, porque ali pode ser uma área que normalmente pede movimento, uma área que você pode estudar muito sobre os temas, você pode ter esses interesses intelectuais. O signo, ele pode dar muito o tom. Então, quem tem Mercúrios em signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, às vezes é uma comunicação assim muito enérgica, muito às vezes até impulsiva, mas também entusiasmada, que inspira as outras pessoas. Só pensar no fogo que esquenta. Quem tem Mercúrio em Touro, que é o Mercúrio que está no céu agora, está tendo o seu retorno mercurial, mas quem tem signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, tende a ser uma comunicação mais prática, às vezes até um pouco mais seca, mas principalmente em Virgem, muita organização, muita solidez, construir através da palavra e muitas vezes aprender fazendo também, colocando as mãos na terra. Quem tem Mercúrio em Gêmeos, em Libra, em Aquário, traz essa facilidade, essas habilidades mais mentais mesmo, de ideias, de teorizar, de entender muito a mente também, principalmente ali no signo de Gêmeos, tem muita essa facilidade de conversar sobre qualquer coisa, é o ar mutável. E quem tem Mercúrio em Câncer, Escorpião e Peixe são signos de água, até na astrologia tradicional, os signos de água são chamados de signos mudos, porque embaixo da água a gente não pode, a gente não tem, não faz barulho. Esses signos, né, esses animais, o caranguejo, o escorpião, o peixe, eles não fazem barulho, mas muitas vezes desenvolvem uma comunicação intuitiva ou uma comunicação poética, uma comunicação muitas vezes artística. Então é muito comum Mercúrio em Câncer, escorpião, peixes dançar, cantar, ou às vezes também tem uma forma de raciocinar muito diferente da usual, tá? Então, são algumas questões que a gente pode ver. No céu de agora, como eu comentei, Mercúrio está um signo de touro, junto com o Sol. Então, a gente pode pensar nessa busca ali por trazer essa paz, essa calma, essa tranquilidade, tanto para o pensamento quanto para a voz, para as nossas ideias também. Às vezes traz essa vontade de fazer as coisas mais seguindo o nosso ritmo, prestando atenção no corpo, estando presente corporalmente, trazendo essa consciência corporal. É benéfico para a gente aprender através do corpo, aprender habilidades corporais, manuais, tá? E tudo que pode nos dar prazer. Então, Touro é um signo regido por Vênus, então atividades artísticas, criativas também fluem muito bem, tá? Então, acho que é isso que eu queria falar do Mercúrio em Touro. Então, desde ontem, a Lua, ela tá no signo de Sagitário. Então, Sagitário é um signo de fogo mutável, ele traz esse ânimo, traz essa energia, principalmente comparando que a gente teve uma lua cheia em Escorpião, que é um signo de água intensa, profunda. Eu já falei para vocês ontem que eu tenho um episódio para cada um dos signos ascendentes, falando sobre
essa lua cheia em escorpião, então que pode ativar os temas que podem vir à tona, lembrando que a lua cheia ela pode continuar reverberando até o dia 27, até a próxima lunação, tá? Então pode ser interessante você olhar ali, porque daí você cria mais entendimento, compreende, consegue até significar alguns acontecimentos da sua vida, tá? Bom, então a lua ela tá, a gente ainda pode considerar que ela tá cheia nessa semana, então o momento de lua cheia é o momento de a gente trazer para a visão, trazer para clareza coisas que talvez a gente não estava enxergando, visualizando, tá? Pensando que a lua ela rege o nosso corpo, as nossas emoções, fala sobre o clima, o ritmo, o humor do dia, então a gente consegue vislumbrar tudo isso. A lua também fala sobre povo. Hoje a Lua vai fazer um único aspecto do céu, então a gente sempre acompanha a Lua porque a gente consegue entender o nosso humor, o clima do dia, tá? E lembrando que para cada pessoa é muito específico, porque você pode ter o signo de Sagitário em alguma das 12 casas, você pode ter planetas em Sagitário, você pode ter planetas fazendo oposição, fazendo quadratura, aspectando de alguma forma, e tudo isso reflete, modula a expressão, tá? Então, por isso que é sempre interessante fazer uma leitura do seu mapa natal, das suas previsões, para entender, para se aprofundar mais. Então, hoje o único aspecto do dia. Ah, ontem à noite, próximo do quase meia-noite, a gente teve esse trígono da Lua com Vênus, que pode ter favorecido muito esses assuntos. De amor, beleza, arte, estética, pensando que Áries é um signo regido por Marte, às vezes traz uma vontade de ação, de iniciativa, sabe? Às vezes, ai, quero fazer uma harmonização, quero fazer uma plástica, quero fazer uma cirurgia, sabe? Quero começar uma academia, eu quero comprar alguma coisa. Às vezes vem muito nesse impulso, então cuidar com o signo de fogo, que às vezes é muito isso, né? Esse fogo da hora mesmo, tá? E hoje, então, a Lua continua nesse signo de fogo, e hoje ela vai aspectar outro astro que está num signo de fogo também, que é Leão. Ontem eu falei bastante dele, porque terça são regidas por Marte. Então, Marte é o deus da guerra, vai falar sobre combates, conflitos, vai falar de como a gente lida com a nossa agressividade. É, na mitologia, a única pessoa, vamos dizer assim, né, a única divindade que consegue apaziguar Marte é Vênus. E Júpiter, a gente pode pensar, né, na questão remedial, assim, no sentido que a nossa espiritualidade, esses estudos, a nossa fé também pode ajudar a gente a lidar com esses conflitos, principalmente internos, esses desafios, essas crises que a gente passa, tá? Mas o que que a gente pode pensar, então, desse trígono, que é o único aspecto do dia de hoje, tá? Então, um trígono de fogo, ele pede por ação, por direção, por canalizar essa energia em algo, né? Principalmente, como eu falei, Marte muitas vezes representa raiva, agressividade. Então, nem sempre a gente se conecta com Marte dessa forma assertiva. Ah, quero começar algo, vou fazer algo. Às vezes eu tô com raiva, eu preciso fazer algo, tô com ódio, sabe? Tô me sentindo irritada, tô estressada, sabe? Então, Marte, ele tem essa qualidade colérica, que são do signo de fogo, quente, seco. Então, por estar no signo de Leão, eu penso muito a gente fazendo o que nos vitaliza, né? O que nos traz esse centramento, essa presença, essa autoridade sobre nós mesmas, essa retomada do nosso poder, tá? Não desperdiçando tudo isso, até pensando que em algumas semanas, alguns dias atrás, Marte fez uma oposição com Plutão, então a gente pode ter encarado muito dos nossos medos em relação à nossa ação, à nossa expressão na vida, no sentido, ai, eu não me posiciono porque eu tenho medo de julgamento, eu não faço o que eu quero porque eu tenho medo de como eu vou ser vista pelas pessoas, por um grupo, por um coletivo, sabe? Até pelos nossos próprios pensamentos. Então, eu vejo um momento de direcionar muito a ação para o que realmente te vitaliza, é importante para você, tá? Então, 5 e 28 foi esse aspecto, a gente pode pensar que ainda lidando com ele, e daí amanhã, amanhã já tem Lua em Capricórnio, a Lua fica 2 dias e meio cada um dos signos, e amanhã o próximo aspecto vai ser de oposição com Júpiter, que está no signo de Gêmeos. Então, cada vez que o dia vai terminando, vai se aproximando mais desse aspecto e vai ficando mais forte essa conexão ali com os temas jupiteriais, que num nível micro pode falar sobre a gente buscando o que nos traz fé, o que nos traz um certo entusiasmo,
sabe? Às vezes essa vontade de trocar, aprender, entender, sabe? Às vezes até uma certa insatisfação quanto ao que a gente já sabe, quer conhecer mais e além. Até pensando, pode ser um bom momento para a gente se conectar com tudo que envolve autoconhecimento, às vezes num nível macro, pode trazer essas questões que envolve Júpiter num nível macro, pode falar sobre educação, leis, justiça, né? A gente está tendo a CPI da Bets, então, às vezes, muitos assuntos sobre isso. Júpiter também fala sobre o estrangeiro, então, notícias também que abordam isso. Que mais? Mencionei fé, justiça, espiritualidade, estudos, educação, esses são alguns dos temas, assim, no nível macro que vem. E Gêmeos pode falar muito de como a gente se comunica, de linguagem, de comércio, negócio. Então, todos esses temas, eles ficam quentes, assim, eles vêm à tona, tá? Então, acho que é isso para o dia de hoje. Deixa eu ver se tem algo mais para falar para vocês. Então, é isso. Eu fiz aqui uma. Eu fui colocando para dar algumas dicas para vocês para cada um dos ascendentes. Então, para quem tem ascendente em Áries, a Lua atravessa a casa 9, Marte a casa 5. Então pode ser um momento de você se nutrir da sua fé, de você buscar agir através de questões artísticas, às vezes algum esporte, canalizar isso de uma forma eh, que envolve mais uma criatividade. Para quem tem ascendente em touro, a Lua atravessa a casa 8, a Marte atravessa a casa 4. Então, pode ser um momento onde você está lidando com uma necessidade de finalizações, encerramentos, às vezes até em relação, tomar atitudes ali em relação à sua casa, ao seu lar, à sua família. Se você tem ascendente em Gêmeos, a Lua em Sagitário está atravessando a sua casa 7, Marte a sua casa 3. Então, pode ser um momento ali de perceber essas necessidades em relação ao outro, nos relacionamentos, às vezes agir em direção a algum estudo, algum movimento, alguma pequena viagem, até em direção a alguma comunicação, tá? Se você tem o ascendente em Câncer, a Lua está na sua casa 6, Marte na sua casa 2, então pode trazer essa necessidade de cuidados com a saúde, com essas questões do dia a dia, cuidar ali com os impulsos, Marte na 2, cuidar com os impulsos em relação ao dinheiro, mas buscar muitas vezes cuidar da saúde através da nutrição, da alimentação. Se você tem ascendente em Leão, a Lua na casa 5, Marte na casa 1. Então, essa necessidade de cuidar dos temas que envolvem artes, prazer, diversão, às vezes até filho, se você tiver, então trazer essa conexão. Marte está na casa 1, então você pode estar sentindo muito essa necessidade de transmutar essa raiva, essa agressividade. Então, pode ser de uma forma muito artística, criativa mesmo no dia de hoje. Se você tem ascendente em Virgem, a Lua na casa 4 e Marte em Leão na casa 12. Então, pode estar trazendo essa necessidade de cuidar desses assuntos mais domésticos, internos, privados, da sua família, da sua casa. Marte está ali na casa 12, então traz esse impulso para agir em direção desses cuidados de saúde mental, às vezes precisando se vitalizar, ficar sozinha. Se você tem ascendente em Libra, Lua na casa 3, Marte na casa 11. Então, muitas vezes, essa necessidade de se movimentar, de se deslocar, conversar, né? Tá ali nas mídias sociais. Marte está na casa 11, pode trazer esse impulso de começar algum projeto, às vezes também cortar algum projeto que não faz mais sentido, estar com amigos, estar em grupos. Se você tem ascendente em Escorpião, a Lua atravessa a sua casa 2, Marte sua casa 10. Então, cuidando ali das questões financeiras, nutricionais, né, alimentares, trazendo esse impulso ali em relação ao trabalho, que pode trazer tanto iniciativa quanto cortes também. Se você tem ascendente Sagitário, então a Lua está na sua casa 1, essa necessidade de escutar o seu corpo, as suas necessidades, a sua intuição, que precisa de vitalidade, o que você precisa para se motivar. Marte está ali na casa 9, então pode trazer esses impulsos e também esses cortes em relação ao que é espiritual para você, talvez algum sistema de crenças, a sua noção de verdade, estudos. Você tem ascendente de Capricórnio, a Lua está na casa 12, então pode pedir mais um retiro, né? Uma necessidade de cuidado com a saúde mental, percebendo esses padrões inconscientes. Marte está na casa 8, então cuidar, às vezes, com dívidas, por não agir através da ansiedade, mas às vezes você pode encontrar também essas ferramentas para lutar com isso que te angustia, tá? Às vezes essa dificuldade de finalizar. Se você tem ascendente em Aquário, a Lua na casa 11.
E Marte na casa 7, então pode trazer essa necessidade de estar em grupo, sensação de pertencimento. Marte na casa 7 pode trazer essa iniciativa em relação ao outro, né? Relacionamentos, padrões, dinâmica de relacionamento, mas às vezes também pode trazer cortes, pode trazer embates, então cuidado com essa atitude em relação ao outro, que às vezes vem esse impulso mais de raiva, né? Cuidar com essas disputas do ego. Ascendente em peixes, a Lua na casa 10, Marte na casa 6. Então, cuidando ali do seu trabalho, da sua carreira, trazendo essa ação, essa atitude em relação à sua saúde, a como você lida com o seu trabalho diário, tá? Pode ser tanto no sentido de trazer iniciativa, quanto também de trazer alguns cortes do que pode estar te desgastando, do que pode estar te cansando no dia a dia, tá? Então, essas são algumas pequenas ideias, insights para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Se vocês quiserem se aprofundar, eu faço leituras de tarô e de astrologia. Então, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram. Até amanhã.